Olá, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo com a semana Let's Meet Week. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Lai. Boa noite. Boa noite, Teacher Michael. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à semana de apresentação do meu programa, a Let's Meet Week. Bom, vocês que já estão aqui, se quiserem fazer o favor de clicar no aviãozinho e enviar essa live para os seus amigos, eu agradeço. Distribuir aí para todo mundo. Bom, enquanto as outras pessoas vão chegando, nós já vamos começando a conversar aqui. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história de como eu aprendi a falar inglês, um pouquinho da minha história como professora, como aluna, como surgiu o programa Parceiro de Conversação e, claro, vou apresentar para vocês o programa, como ele funciona, e vocês terão a oportunidade de fazer as perguntas que precisarem e quiserem. Bom, então vamos começar. O meu nome é Sueli, para aqueles que não me conhecem. Os amigos já sabem, mas aqueles que estão chegando agora, eu me apresento. Sou Sueli, sou professora de inglês e tive uma história difícil com o aprendizado de inglês, como muitas pessoas têm, não é? E aí, no programa Parceiro de Conversação, eu compartilho as minhas experiências, né? O resultado das minhas experiências para cortar o caminho. Então, aqui, a ideia é que aqueles que estão aprendendo agora não sofram tanto. Bom, então, eu estudo inglês desde que eu era adolescente, comecei na escola, como todo mundo. Mas eu também fiz vários cursinhos, eu fiz graduação em letras, português e inglês, e não adquiri fluência. Não desenvolvi a minha habilidade de comunicação oral. E aí, aí foi que eu, hoje, né, pensando, olhando para trás, quando eu fui criar o parceiro de conversação, eu observei isso, que nos cursinhos da vida, estudando gramática, a gente não desenvolve a comunicação oral. A maioria dos cursinhos não é focado em conversação e a maioria dos alunos concluem um curso de inglês, até lá o nível que seria o avançado, sem realmente saber se comunicar na língua. Aconteceu comigo. E quando eu cheguei naquele ponto de estagnação, eu acho que todo mundo já teve esse sentimento, né? Tipo, já era, acabou. Todo o investimento que eu fiz está perdido, todo o tempo que eu dediquei está perdido. Não dá, não consigo, não aprendo inglês, essa jossa é muito difícil. Por quê? Eu queria ser professora de inglês. Os cursinhos não me contratavam, porque eles exigem a fluência oral para contratar. Esses mesmos cursinhos que não me contratavam não estavam me ajudando a adquirir a fluência. Então eu falei, chega, desisti. Não dá, nunca vou ser professora de inglês, nunca vou aprender inglês. Desisti, como muitos desistem quando chegam nessa fase. Que realmente já aprenderam gramática suficiente para não ter mais paciência de ficar em sala de aula ouvindo lá o professor falar sobre o verbo to be e não consegue se comunicar no mundo real, conversando com pessoas reais. Bom, e aí desisti. Um tempo depois,
eu fui assistindo ali as novelas da tarde do SBT, né? Tava com muito tempo e sou apaixonada por novela mexicana. Quem me conhece já sabe disso. Eu decidi aprender espanhol. Eu tinha feito um curso quando eu era adolescente e eu tinha gostado. E também aquele ledo engano, né, de achar que o espanhol é mais fácil do que o inglês, que o espanhol é muito fácil, de achar que o espanhol é muito fácil porque é parecido com o português. Ledo engano, não é? Quem estuda espanhol sabe que a gramática é tão difícil quanto a gramática do português, se não for mais. Talvez a gente tenha essa sensação, porque estuda a gramática do português já há tempos, enfim. Mas o espanhol não é uma língua fácil de se aprender. É linda, é maravilhosa, mas não é fácil de aprender. E aí eu fui aprender espanhol. Aí eu conheci várias pessoas, fui pro Twitter, entrei em um fã-clube de uns artistas mexicanos. Depois eu posso, em outra oportunidade, falar mais dessa fase da minha vida, que foi bem divertida. Conto mais para vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Qual é o ponto? Que eu consegui aprender o espanhol, eu consegui desenvolver a minha fluência no espanhol porque eu encontrei uma coisa que me apaixonou. Isso é muito importante quando a gente está aprendendo uma língua, que aquele aprendizado esteja interligado com a emoção. É muito importante você relacionar o aprendizado que você tem com fatos da sua vida, com coisas que fazem sentido para você. E aí nessa fase, aprendendo espanhol, eu descobri mais 3 coisas, né, que as pessoas que falam inglês conseguiram descobrir em algum momento, que falam outra língua, que é exatamente isso. O aprendizado, ele precisa ser natural, ele precisa ser contextualizado e ele tem que está relacionado à sua emoção. Aquilo que você sente, ele tem que fazer sentido para você. E aí, naturalmente, sem traumas, sem dramas, eu aprendi espanhol. Não é que, vão dizer assim, é milagre, né? De um dia para o outro, eu amanheci entendendo tudo que um nativo de língua espanhola fala e conseguindo me comunicar. Não. Eu me expus muito. Eu cometi vários erros. E como aquele cenário de novelas mexicanas e artistas mexicanos e do fã-clube era uma coisa que me apaixonava, eu não me importava de cometer os erros que eu precisasse para me comunicar e um dia chegar a me comunicar efetivamente em espanhol. Então, esses conhecimentos, hoje em dia, eu trouxe para o programa Parceiro de Conversação e eu tento aplicar com os meus alunos. Então, eu faço uma aula, eu procuro fazer uma aula que transcorra naturalmente. Gramática não é o foco do programa Parceiro de Conversação, porque gramática a gente já tem na sala de aula. Gramática é importante, completamente importante. Você pode desvincular a gramática do seu aprendizado? De jeito nenhum. Não pode. Mas não precisa ser aquela tristeza de você sentar e ficar decorando um monte de tabela de uma vez só, um monte de regra, porque esse aprendizado ele pode vir naturalmente da prática. E eu tento deixar os meus alunos tranquilos, que eles tomem o tempo deles, cometam todos os erros que eles precisarem cometer, para adquirirem a segurança de, né, claro, com a prática, com o treino, adquirir a segurança de se comunicar com qualquer gringo que aparecer na frente dele. Entendeu? Eu ainda estudo. Eu ainda estudo e eu não pretendo sair dessa posição de estudante tão cedo, porque eu tenho muita coisa para aprender ainda. E é interessante, a gente conhece pessoas que são excelentes, eu tenho colegas que são excelentes alunos, têm excelentes notas, e se tem um evento que fala assim, precisa de alguém que fala inglês, a pessoa se esconde.
Se a gente encontra alguém na rua que precisa de alguma informação, a pessoa se esconde, não tem coragem de falar, entendeu? E a questão é, se você é capaz de se comunicar com essa pessoa, ok. A gente cria muita coisa na cabeça da gente, muita barreira, coisas que nos impedem de realmente aprender uma língua, porque a gente quer ser perfeito desde o primeiro momento. Você nasceu sabendo falar português? Quando você era bebezinho, você já sabia fazer todas as construções que a língua inglesa, que a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, exige? Não. A gente falava com a mãe da gente. Meu filho falava comigo, mãe, quero tetê. E eu entendi o que ele queria, havia uma comunicação, e eu ia ensinando para ele. Ah, filho, você quer mamadeira? E ele foi aprendendo. Hoje ele é um tagarela. Foi assim que a gente aprendeu. De forma natural. De forma tranquila. Oi, Rachel. Oi, Lúcia. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Bom, então vamos lá. Eu dizia para vocês que eu ainda estudo e eu não pretendo sair dessa posição por um longo tempo. Por quê? Eu disse lá no começo, né, que eu fiquei estagnada no inglês e eu não consegui evoluir. Oi, Conste. Não consegui evoluir e eu desisti. Então eu fiquei um tempo bem longo sem ter contato com o inglês e ainda aprendendo outra língua. O que meio que tirou o inglês quase todo da minha cabeça, né? Tem conhecimentos que se internalizam e a gente consegue acessar, obviamente, mas tem outros que são muito superficiais que a gente acaba se perdendo. Boa noite, Rafael. Então, aí em 2018 eu decidi voltar para um cursinho de inglês. Eu falei, tá bom, vou recuperar o inglês, vou ser fluente. O meu objetivo era, isso é uma coisa que é muito importante, a gente ter o nosso objetivo bem determinado, bem definido. Então eu disse, eu quero falar inglês da mesma forma que eu falo português. Assim, desse jeito mesmo, eu gaguejo, eu às vezes tenho que reconstruir um pensamento que eu parei no meio e tive que continuar. O nativo fala assim, eu sou nativa de inglês, de português, eu falo desse jeito. Eu quero falar inglês da mesma forma que eu falo português. Esse era o meu objetivo. E eu fui fazer inglês no Centro de Línguas aqui da minha cidade. Constância estava lá comigo, fazendo inglês. 2018. Esse ano, final do ano, eu termino esse curso e eu vou pegar a extensão de mais 2 anos. Por que eu digo para vocês que eu não tenho intenção de abandonar essa posição de aluna? Além de tudo que eu aprendo como aluna, eu posso observar os meus professores e eu posso aprender com os erros e acertos deles. Então, muita coisa de gramática, quando eu voltei a estudar inglês, gente, eu voltei para o nível básico. Eu não tive o orgulho de dizer, eu tenho graduação em inglês, então eu não vou voltar para o nível básico, não. Eu fui sincera com o meu nível. Eu não tinha nenhuma confiança para falar com qualquer pessoa que dizia falar inglês. Então, eu falei, vou para o nível básico. O Centro de Línguas, ele é gratuito, não é? Então, é uma coisa bacana. E ali eu observava, eu revisava os conteúdos de gramática e observava os meus professores, já com a intenção de eu posso aprender com eles e aí eu não preciso cometer os mesmos erros que eles cometem. Obrigada, Rafael. Bom, que bom que você está aprendendo alguma coisa. A ideia é essa. E isso sou eu, né? Eu sou o resultado das minhas experiências. Como professora, sim. Eu já dei aula o ano passado, eu estava dando aula numa escola particular, mas principalmente eu sou o resultado das minhas experiências como aluna, porque dessa posição de aluna, boa noite, Fabiana, bem-vinda, porque dessa posição de aluna,
eu posso acompanhar, eu posso entender quais são as necessidades dos alunos. Agora, estou concluindo também o curso de pós-graduação em metodologia de ensino de língua inglesa e eu já tenho definido quais são os 3 próximos cursos que eu vou fazer nessa área de língua inglesa também. Por quê? Eu já sou fluente? Sou. Eu consigo me comunicar em inglês com nativos? Consigo. Mas eu posso aprender muito mais, ainda tem muita coisa que eu quero aprender, inclusive como professora, para eu poder entregar para aqueles que decidirem ser meus alunos, né, para aqueles que decidirem ser os meus parceiros de conversação, para que eu possa entregar para eles o melhor que eu puder entregar. Bom, vou tomar um pouquinho de água aqui, que eu já falei bastante. Então, os 3 cursos que eu quero fazer. Mais uma vez, a questão de que objetivos, é importante ter os seus objetivos e metas bem definidos. Oi, Fábio. Boa noite. Os 3 cursos. Eu quero fazer um curso de metodologia de ensino de pronúncia de inglês, porque essa é uma coisa que os alunos têm muita dificuldade de aprender os sons do inglês, porque é muito diferente da nossa língua. O próximo curso que eu vou fazer em seguida é uma outra pós de... agora o nome da pós. Eu tenho ele aqui anotado, porque é objetivo sério, e quando o objetivo é sério, a gente escreve o objetivo sério. Cultura e comunicação. Cultura e comunicação em língua inglesa. E o próximo é um certificado internacional. Esses aí já estão decididos. Eu vou fazer. E aí, o que vem depois, a gente vai decidindo conforme a gente for crescendo. Não dá para tentar ir logo para o final da escada, não é um passo de cada vez. Bom, e dos professores vários professores me motivaram ao longo da minha vida, claro. Vários deles me ensinaram, me inspiraram. Hoje em dia, eu tenho uma professora, Gabi Rachid, que é minha amiga, que está comigo aqui nesse projeto. Ela vai participar comigo na sexta. E o professor Felipe André. Ele é famoso, ele tem um curso. Quem quiser seguir ele aí no Instagram é @FelipeAndré. Mas a metodologia dele fala muito comigo. Porque quando ele fala e ele cita todos os livros que ele leu, todos os anos de trabalho que ele tem, todos os pensadores que inspiram ele, é como se ele estivesse ratificando, sabe? Isso que eu aprendi na luta, na porrada. Que para você aprender uma língua, você precisa se expor, você precisa praticar, aquilo precisa estar relacionado com o seu emocional, precisa fazer sentido para você e tem que ser natural. Ele fala isso, e quando eu vejo ele falando, é como se ele estivesse conversando com tudo aquilo que o parceiro de conversação é, tudo aquilo que eu aprendi na luta, na porrada, e que hoje em dia eu posso compartilhar com vocês no parceiro de conversação para tornar a caminhada de vocês um pouco mais suave, mais suave que a minha foi. Bom, e aí eu tô aqui falando de inglês, e vocês viram na programação da semana Let's Meet Week que tem uma aula demonstrativa de espanhol. Eu coloquei essa aula demonstrativa de espanhol porque eu sou muito apaixonada por espanhol. E também a Fran, que participa comigo lá, me pediu, né? Ela é outra apaixonadíssima de espanhol. Mas o parceiro de conversação não está focado no espanhol agora. Então, eu não estou abrindo turmas para espanhol agora. O espanhol vai fazer parte do parceiro de conversação no futuro.
tem muita coisa para vir. A ideia é crescer, se desenvolver, fazer parcerias, mas por enquanto a minha intenção é investir no inglês e entregar para os meus alunos o melhor nesse quesito, né, no inglês, focado para poder entregar o que eu puder entregar de melhor. Então, espanhol é paixão. Vocês vão ver de vez em quando coisas de espanhol na página Parceiro de Conversação, mas não é o foco no momento. Quando for a vez da gente falar sobre espanhol, quando eu inserir o espanhol no programa de conversação, que eu abri turma e tal, eu vou fazer um evento e vou informar e todo mundo vai ficar sabendo. Mas, por enquanto, o foco é o inglês. Dito isso, eu acho que eu já posso começar a falar para vocês um pouquinho mais sobre o programa em si, não é? Isso aí, Rachel, espanhol é uma coisa linda. Bom, esse programa, ele foi pensado para alunos de inglês. Alunos, você pode ser um aluno de uma escola pública, da rede regular, você pode ser aluno de um centro de línguas, você pode ser aluno de um cursinho particular, porque não? Tem muitos alunos do curso particular que não conseguem desenvolver a fluência só na sala de aula. Você pode ser um aluno... Você pode ser um aluno autônomo que vai atrás e busca sozinho e aprende na internet. Hoje em dia tem muito conteúdo bacana na internet. Então, o meu papel, o papel do programa Parceiro de Conversação é realmente ser um complemento no quesito comunicação oral, te ajudar a desenvolver a sua comunicação oral. A gente vai ver gramática, mas aquela gramática que está expressa lá no texto. A gente não vai ficar vendo regrinha. Obviamente, cada aluno meu é uma pessoa. Cada aluno é uma pessoa e tem as suas necessidades. Então, se o aluno tem uma dúvida de gramática, eu vou explicar aquela dúvida de gramática. Não vou falar assim, não, vai procurar um professor de gramática para você. Eu vou explicar. A gente vai ver os textos das aulas. Eu trago os verbos destacados, porque o nosso cérebro tende a prestar atenção naquelas coisas que são brilhantes, né? Coisas destacadas. Então, eu trago os verbos destacados para que o aluno vá internalizando naturalmente aquelas estruturas. Eu também... Bom, já estou passando o carro na frente dos bois. Vamos lá. O parceiro de conversação, então, é pensado para alunos de inglês, porque a ideia é ser um complemento. Ele é focado em comunicação. A minha colega, a minha amiga, Teacher Gabi Rachid, ela tem um curso que é focado em gramática. O curso dela também tem conversação, obviamente, mas o foco é gramática. E eu sou honesta com os meus alunos. Então, se a pessoa me procurar e falar, eu quero estudar gramática, eu digo, bom, você pode procurar a professora a Teacher Gabi Rachid, ou você pode procurar aquele outro professor, ou aquele outro professor. Você só vai ser meu aluno se quando a gente conversar e eu conhecer a sua história e eu conhecer os seus objetivos, eu realmente entender que o meu programa pode te ajudar. Senão eu vou ser honesta com você e eu vou te dizer, olha, você pode procurar o professor fulano de tal, porque ele atende melhor às suas necessidades. Certo? Então, as aulas do parceiro de conversação funcionam assim. Eu trago um texto, vocês vão ver nas aulas demonstrativas que tem amanhã, na quarta e na quinta-feira. Eu trago um texto, esse texto tem os verbos destacados, nós lemos os textos e daí eu faço perguntas, porque a gente precisa aprender também a desenvolver aquela coisa de ouvir o que se pergunta, entender e responder. Na velocidade normal de uma conversação real. Não é aquela coisa robótica que a gente aprende na sala de aula. Aquela clássica, né? What's your name? My name is... fulano de tal.
There's no need. Não tem necessidade dessa robotização toda. É suficiente quando alguém pergunta seu nome, você responder seu nome. Então, qual é o seu nome? Sueli. A velocidade normal da fala, ela exige isso. Então, a gente faz essa prática. Então, eu faço perguntas sobre o texto, eu peço que o aluno responda de forma rápida e eu dou a resposta longa. Então, dessa forma, ele vai poder ter acesso àquela estrutura sem precisar ele mesmo ter que falar desde um primeiro momento. Ele vai internalizando aquilo de forma natural. Então, a gente faz o texto todo assim e no final a gente conversa mesmo. 2 pessoas conversando. E aí o aluno me conta os fatos da vida dele que são relacionados com o texto que nós lemos naquele dia. Essa é uma outra técnica, nada é à toa. Essa é uma outra técnica para que o aluno... Quick answers lá, isso aí. Para que o aluno faça conexões. Quando ele conecta a história dele com a história do personagem, a nossa personagem é a Júlia. Laiane adora ela. Fala aí, Lai. Quando você conecta os fatos da sua vida com os fatos da vida do personagem, aquilo faz sentido para você. Aquilo se torna significativo para você. E o seu cérebro cria as conexões necessárias para que aquele conhecimento se torne permanente, né? Ou ele vai se tornando permanente classe após classe, conforme você vai praticando. E prática é uma palavra-chave. Não se aprende uma língua da noite para o dia. Precisa praticar. Tem que abrir a boca e falar. Você tem que se expor, você tem que ouvir. Você tem que ter a maior quantidade de input possível, né? Ouvir tudo o que você puder, música, filme, série, podcast, ler livro, ler jornal. Jornal, hoje em dia ninguém lê mais jornal, né? Ler, enfim, notícias na internet. E eu entro na parte do output. Ali, em confiança, você vai conversar comigo. Você vai abrir a sua boca e falar. Você vai colocar para fora o conhecimento que você tem e com o passar do tempo, com a prática, você vai adquirindo confiança e aí você vai chegar àquele momento em que você vai tipo, uau, eu sou fluente, eu sei falar inglês. Essa parte é ótima. Eu lembro, a minha fluência, como vocês já perceberam, conforme eu fui contando a história, ela é recente. Eu me tornei fluente no ano passado, assim. E eu me reconheço fluente desde o final do ano passado, assim. Eu dava aula, olha só, mas eu não me reconhecia fluente, porque eu tinha medo de falar e de cometer erros, porque isso acontece muito com o professor. O professor dá aula do mesmo conteúdo 500 mil vezes e ele só tem que dizer aquilo. Então, é suficiente o inglês que ele sabe. Muitas vezes, enfim, por vários motivos, o professor deixa de realmente tentar melhorar e aprender e tal. E aí, bom, eu usei a oportunidade que eu tive de trabalhar nessa escola no ano passado como uma ferramenta a mais, né, para eu desenvolver realmente a minha fluência e não só ficar lá roboticamente ensinando conteúdo de gramática e usando aquelas palavras que eu já conhecia. Isso me ajudou demais. Foi uma oportunidade ótima que eu tive nessa escola e que me ajudou muito, me alavancou muito a desenvolver a minha fluência. Então, muito da fluência é isso, é você se reconhecer fluente, você ter coragem de abrir a boca e falar, porque aquela pessoa que está estudando inglês, ela vai adquirindo conhecimento, ela precisa usar isso, né? A minha professora da pós-graduação, na aula de neurociência, ela fala uma coisa que é bem legal, que ela diz assim, use it or lose it. Então, as conexões que o seu cérebro faz, os aprendizados que ele adquire, você tem que usar ou você vai perder. Então, use it or lose it.
use ou perca. Meu Deus, olha só que linda, tá vendo? A gente erra português, a gente tem o direito de errar inglês. E a gente só precisa ter a humildade de reconhecer que a gente sempre precisa estar estudando, sempre precisa estar melhorando. Oi, Gabi, que bom que você se juntou a nós. Bom, então é isso. Sobre os encontros, a duração. Os encontros do parceiro de conversação, eles são pensados para terem uma curta duração, porque a ideia da prática é que ela aconteça todos os dias. Claro, vantagem da educação online, você faz as suas datas, escolhe os seus horários, escolhe o seu tempo. Então, o tempo mínimo de duração, 30 minutos, o tempo máximo 1 hora. Tempo máximo 1 hora, porque um encontro de mais de 1 hora, ele fica muito pesado e o seu cérebro acaba que não retém as informações que você recebeu. A prática que você fez muito se perde por conta do cansaço do cérebro. Então, 30 minutos a no máximo 1 hora cada encontro. E aí, na conversa com o aluno, ele vai me dizer quais são as preferências. Em relação a preço, eu não posso falar sobre preço aqui, assim, porque, como eu disse, cada aluno é um aluno, tem suas próprias necessidades, tem as suas próprias condições financeiras, tempo, interesses, e tudo isso interfere na hora que a pessoa vai contratar um serviço. Então, realmente, aqueles que tiverem interesse em saber mais e quiserem contratar o serviço, ou que queiram ter mais informações, alguma coisa que eu não falei aqui, alguma dúvida que teve, pode ir lá no link que está na minha bio, e aí lá tem várias opções. Tem 4 opções. Tem Instagram, Speaking Practice, Conversación en Español e Teacher Sueli Araújo. Então, para falar diretamente comigo, clica lá no Teacher Sueli Araújo e aí a gente vai conversar enfim, né, vamos conversar, a gente vai se conhecer um pouquinho melhor, mais pessoalmente, e vamos ver quais são, se você prefere, por exemplo, estudar individualmente comigo, só eu e você, face a face, ou se você prefere fazer uma aula em grupo, se você quer entrar em um grupo com alunos escolhidos aleatoriamente, ou se você quer fazer o seu próprio grupo, trazer amigos seus para estudar. Então, tudo isso é uma coisa que vai ser decidida pessoalmente e que interfere no preço, né? A aula individual tem um preço, e esse preço ele vai sendo diluído conforme vai entrando mais pessoas naquele grupo. Então, não falamos sobre preço agora, falamos individualmente. Bom, como eu falei lá sobre o meu feed, eu vou contar outra coisa para vocês. O link para o Instagram é para o meu Instagram mesmo. Eu deixei lá só para o caso de você não querer clicar em voltar, você clica no Instagram e volta. O English Practice é da minha parceria com a Teacher Gabi Rachid. É um grupo, ele é aberto e ele é gratuito até hoje. E nesse grupo nós conversamos. Esse grupo acontece todas as terças-feiras, às 18h30, horário de Brasília, via Zoom. Qualquer um que quiser entrar é bem-vindo. Na primeira semana pode só olhar, observar. E a partir daí, se quiser liderar o encontro, também pode. Os nossos encontros cada semana é liderado por um dos participantes. Esse grupo tem uma característica de ser mais voltado para aqueles alunos que são intermediário, básico, terminou o básico, é intermediário, um pouquinho avançado, porque é esse o nível das pessoas que tem lá.
Em relação aos beginners, se quiserem um grupo assim, me procurem, a gente vai conversar, ver quantas pessoas estão interessadas e a gente pode verificar a possibilidade de abrir um grupo de conversação. Por que não? O Conversación en Español é de responsabilidade do professor Daniel Canhoto, vocês também podem segui-lo no Instagram. Ele é professor de espanhol e as reuniões acontecem às segundas-feiras, no mesmo horário, 18 horas e 30 minutos. E é isso, um grupo aberto para conversar, para praticar. Quem ainda não tiver confiança para falar, para participar, pode só observar, porque de qualquer forma é um input. Você está recebendo e você vai internalizando, alguma coisa sempre é internalizada. Bom, creio que seja isso. Falei tudo. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que querem perguntar? Alguma manifestação a fazer? Agora é a vez de vocês falarem. Eu já falei aqui por 35 minutos seguidos. Nada, nenhuma dúvida? Bom, então não tem problema. Que bom que vocês não têm dúvida. Significa que eu expliquei direitinho. Mais uma vez, para falar comigo, vai lá no feed, clica no link e clica em Teacher Sueli Araújo. Essa live, ela vai ficar... pessoas de qualquer idade podem entrar? Sim, podem entrar. No de espanhol, no Conversación en Español, não tem nem limite de idade, nem limite de nível de proficiência. Nós estamos começando esse grupo de espanhol. Então, qualquer um que tiver interesse pode entrar. No de inglês, o critério é que seja nível intermediário, pré-avançado, tem que ter um pouquinho de uma proficiência maior para poder participar e se sentir à vontade, conseguir entender. Precisa desse nível, mas é isso mesmo. Obrigada por perguntar. Mais alguma? Bom, essa live, como eu estava dizendo, vai ficar gravada, eu vou deixar lá no IGTV. Então, vocês podem enviar para os amigos de vocês, todo mundo que vocês acharem que tem interesse em desenvolver a habilidade comunicativa em inglês, encaminhem. Para aqueles que vocês acham que também não tem interesse, porque eles conhecem outras pessoas que têm esse interesse. Então, espalhem para todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui hoje. A semana Let's Meet Week continua. Oi, Fran! A semana Let's Meet Week continua amanhã. Amanhã o Marcelo estará comigo, porque a Andressa, que eu tinha convidado de princípio, teve um problema com a internet, ela não conseguiu fazer a aula demonstrativa, então o Marcelo está na aula de amanhã, na aula demonstrativa de amanhã. Na aula demonstrativa de quarta-feira estará a Laiane. Na aula demonstrativa de quinta estará a Fran, será uma aula de espanhol, a gente vai falar sobre os sons da língua, tentar aprender um pouquinho. E na sexta-feira, Teacher Gabi Rachid comigo, a gente vai bater um papo, falar sobre como a gente se conheceu, como é importante aprender inglês e as oportunidades que você pode ter quando você fala uma outra língua. Bom, é isso, gente. Muito boa noite. A semana Let's Meet Week continua. Eu espero ver todos vocês amanhã. Beijo!